Paz do Senhor, gente! Tudo bem? Como é que vocês estão? Mais uma semana que a gente passou aí, né? Na presença de Deus. E agora a gente vai realizar esse vídeo para a honra e glória do Senhor Jesus e para a gente conhecer um pouco mais sobre a Bíblia. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, muito obrigado, Jesus, por esse momento de aula. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor está cuidando de cada um de nós. Senhor, abençoe essa aula, que essa aula seja uma bênção para todos os nossos alunos e para todos que estão assistindo esse vídeo. Em nome de Jesus, amém. Gente, continuando aqui a nossa aula, aqui da revista Mega Teen, tá? Investigadores da Verdade. E aí nós estamos aqui, ó, na aula de número 12. Olha só que bênção, hein? Já estamos na aula de número 12. Essa revista aqui, pra gente recordar, fala dos livros da Bíblia. Então, nós já passamos pelo Antigo Testamento todinho. Agora, nós vamos começar com o Novo Testamento, né? Então, a Bíblia, ela é dividida em duas partes, né? Tem Novo Testamento e Velho Testamento, né? Antigo Testamento e Novo Testamento, tá? E hoje nós vamos falar, o tema é 1 é pouco, 2 é bom, 4 é demais, né? Então nós vamos aqui trabalhar a respeito disso. Vamos imaginar assim, se eu pegasse uma laranja e cortasse ela em 4 pedaços iguais, ela seria uma laranja ainda? Seria. Porém, cada uma das partes tem uma forma diferente. Por quê? Eu não vou pegar uma régua para cortar exatamente igual, primeiro. Segundo, pode acontecer que uma sementinha vá para uma parte e não vai para outra. Não pode acontecer isso? Então, por que acontece isso? Porque quando eu corto a laranja, né, ela perde um pouco aquela unidade. Por exemplo, como é que eu vou explicar para vocês? Elas se separam, mas elas continuam sendo laranja. E laranja, elas conseguem laranja da mesma fruta, entende? Só que elas estão mais unidas, porque eu cortei elas. Mas elas têm ligação, elas continuam sendo pedaços de laranja, mas com características diferentes, porque a casca, né, pode ser que desse lado esteja mais verde, desse lado um pouquinho mais laranja, enfim, elas continuam laranja, mas começa a ter características diferentes. E o evangelho, na Bíblia, tem uns 4 evangelhos. Temos Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 evangelhos vai falar sobre a vida de Jesus, tá? E aí, o que significa evangelho? Evangelho significa boas novas, boa notícia. Sabe quando o pessoal fala assim, meu, tem uma novidade, né? Tem uma coisa pra te contar. Quando você tem uma novidade, uma notícia boa, como é que você quer contar, né? Você não vê a hora de contar, você não vê a hora de teclar e já colocar, né? Na rede social, você não vê a hora de falar pra todo mundo, quando tem uma coisa muito legal aconteceu. Então, é isso. É nesse sentido, boas novas, boas notícias, né? Então, se você tem uma notícia muito da hora, muito legal, você ia querer guardar só pra você? Né? Não, né? Já pensou? Por exemplo, né? Hoje tá tudo interligado. O que acontece lá do outro lado do mundo, a gente já sabe aqui, né? Por causa da mídia, da rede social. Mas pensa bem, se o Brasil ganhasse lá a Copa do Mundo, ganhou, campeão, e aí ninguém divulga. Só eles vão saber, ninguém vai saber, só quem tava lá no jogo. Não é meio estranho? Uma coisa tão da hora, tão legal para você comemorar, pro Brasil todo comemorar, e o mundo todo tem que saber que o Brasil é campeão, não é? Não é assim? Todo mundo tem que saber, todo mundo tem que, falar assim pro Brasil, vocês foram campeões. Imagina? Não vamos noticiar isso, não. Não é tão legal? Não, né, gente? É uma coisa muito legal. Então, quando
quando foi criado, quando foram escritos os evangelhos, por isso chama Evangelho de Jesus Cristo, né? O Evangelho de São Marcos, né? Fala sobre a história de Jesus Cristo. Nesse sentido, a gente não pode guardar pra gente. Pensa que naquela época não tinha a mídia que a gente tem hoje. Não tinha ninguém filmando, não tinha ninguém fotografando. Eu sempre falo isso toda vez, porque eu quero que vocês entrem na situação que estava lá. Então, não existia isso. Então, qual é a forma de registrar o que está acontecendo? Escrita, tá bom? Escrever. Escrever, relatar, dizer, através de uma escrita. Muito bem. Agora, nós vamos falar, então, do primeiro evangelho, que é o evangelho de São Mateus. Mateus, ou Levi, também é o nome de Mateus, ele era um cobrador de impostos. Ele era um publicano. O que seria publicano, né? Vamos pensar assim, naquela época, o que estava dominando o mundo era o Império Romano. Então, o Império Romano, ele dominava boa parte do mundo, desde da Itália, daí vinha até chegar lá no Oriente Médio, onde estava Jerusalém. Olha a quantidade de reinos, de lugares que o Império Romano dominava, né? E o que o Império Romano fazia? Eles tinham um exército muito bom, um exército infalível, né? Tanto é que eles ficaram 300 anos esse império. Não foi uma coisinha assim, só um pouquinho. Não. Eu amo história. Se você gosta de história, você tá me entendendo o que eu tô falando. E aí, eles invadiam um lugar. E aí, como eles tinham um exército muito forte, quem é que vai contra um exército desse? Ninguém, todo mundo tem medo. Quem tentava morria, era massacrado. Então, eles lá colocavam uma pessoa representante dele lá, que é um governador, né? E aí, ele colocava pessoas para trabalhar e ganhava muito bem, diga-se de passagem, para ser cobradores de impostos para mandar para Roma. Por isso chamava de publicano, certo? Quando Jesus chamou ele para ser discípulo, Mateus deixou tudo para ser discípulo de Jesus. E ele foi um dos 12 apóstolos. Ele deixou essa vida de publicano, essa vida boa que ele tinha, essa vida que ele tinha de financeira, vamos falar assim, tá bom? E os publicanos, não eram queridos pelo povo. O povo odiava os publicanos, porque os publicanos estavam trabalhando para Roma, né? Ele trabalhava por Roma. E às vezes, se a pessoa não pagava o imposto, perdia tudo, perdia casa, perdia tudo, sabe? Então era uma coisa assim bem séria. Mas, como ele era um publicano, ele era um cara que sabia escrever, ele sabia fazer conta, ele era como se fosse um contador hoje, ele era muito organizado. Então, depois que ele passou os 3 anos com Jesus, aí Jesus morreu, ressuscitou, subiu ao céu, ele resolveu escrever tudo que ele vivenciou, tá? Tudo indica que Mateus foi escrito para quem? Para os judeus, não cristãos. Ele queria evangelizar, por isso que é o evangelho, evangelizar significa trazer para as pessoas a boa notícia e trazer para elas uma nova vida, uma nova opção de vida, né? E ele queria que os judeus crescem em Jesus como o Messias prometido. Ele mostra que Jesus realmente é o Messias. E como que ele mostra? Ele cita no livro de Mateus as profecias. Lembra que a gente estudou as profecias? Ele cita as profecias messiânicas, ou seja, as profecias que falavam de Jesus e como elas se cumpriram na vida de Jesus. Porque muitos judeus demoraram para crer que ele é o Messias. E até hoje tem muito judeu que não crê, muito israelense hoje, né? Tem diferença, viu, gente? Israelense é quem mora em Israel e judeu é por causa da religião, o judaísmo. E o judaísmo não crê em Jesus como Messias. Fala que ele é um profeta, um homem de Deus, mas que ele não é o Messias. Eles estão aguardando o Messias ainda, tá? Mas Mateus, ele escreve esse público, mostrando que Jesus é o Messias. Ele prova, tá bom? E aí,
você vai ver aí, você vai ver que ele fala que Jesus foi concebido através de uma virgem, como fala em Isaías, que ele nasceu em Belém, como fala em Miqueias 5:2, que ele fala que Jesus teve que fugir para o Egito, como lá está em Oséias 11:1, e que Jesus entrou em Jerusalém montado em jumentinho, como dizia em Zacarias 9:9, tá? E aí a gente tem que espalhar essa notícia. Até hoje tem pessoas que não acreditam em Jesus, até hoje, tá? E aí, quando ele fala que Messias, ele é o Cristo que veio, tá? Que é o rei prometido, que vem estará, só que aí é um reino dos céus, não é um reino terrestre, é um outro reino, é uma outra ideia, uma outra configuração. As pessoas estavam guardando um rei para detonar com Roma. Aí ele está falando, não é esse reino, é o reino dos céus. É um reino que não tem fim, né? Quando Jesus voltar e a gente ir para o céu, né? E depois quando a nova Jerusalém descer para a terra, e aí sim vai ser instaurado aquele reino justo. Pensa numa cidade que não vai ter hospital. Pensa numa cidade que não vai ter delegacia de polícia, não vai ter presídio. Não tem. Não tem hospital, não tem presídio, não tem delegacia, né? Já é maravilhoso, é uma coisa incrível. Não vai ter gente mendigando na rua. Não vai ter gente morrendo de frio ou de fome. Não vai ter peste, não vai ter choro. Esse é o reino dos céus. Não é maravilhoso? Eu não vejo a hora, né? Lá não tem coronavírus. Maravilhoso. Muito bem. Agora vamos para o segundo evangelho, que é Marcos. Na realidade, o nome desse rapaz é João Marcos, mas todo mundo conhecia ele como Marcos. E fala João Marcos lá em Atos 15:37. Marcos era filho de uma mulher chamada Maria, tá? E ele era de Jerusalém, e nessa casa se reuniam os cristãos, tá? Em Atos 12:12. Então ele foi um rapaz que conheceu Jesus através de outros cristãos. Ele foi evangelizado, né? E ele foi evangelizado e conheceu a história de Jesus. Ele ficou apaixonado. Então ele pega e escreve sobre Jesus. Na verdade, os escritores falam, os eruditos, que o primeiro evangelho a ser escrito foi o de Marcos. Depois foram escritos os outros, tá? Embora tá Mateus primeiro lá na Bíblia, mas Marcos foi o primeiro a ser escrito. E aí, Marcos, ele acompanhou Barnabé e Paulo na primeira viagem missionária. Também ele foi companheiro de Pedro, tá? E também ele conviveu, né, com os discípulos de Jesus. Então, os discípulos iam falando, lembra aquele dia que a gente estava lá no barquinho, aí veio aquelas ondas, Jesus estava dormindo. Aí ele fala, peraí, conta aí. Aí começou a escrever. Lindo, né? Não é maravilhoso? Então, ele começou a escrever. E para quem que ele escreveu? Ele escreve para todas as pessoas e para mostrar um Jesus que veio para servir, não para ser servido. Isso que encantou Marcos, Jesus. Gente, Jesus veio lá do céu, né? Jesus veio do céu, se esvaziou, né? Ele veio para servir as pessoas, servir o ser humano, servir as pessoas que sofrem. Ele lavou os pés das pessoas, dos seus discípulos. Ele curou enfermos, ele andou no meio de gente humilde, né? Então, é nesse sentido. E em Marcos, Jesus é o cara da ação. Se você lê Marcos, né? Você vê que é tudo rápido. E Jesus estava andando e de repente, não sei o quê, e andando. Depois ele pegou o barco e atravessou o mar. E depois foi feito isso. E depois, aí quando você vai lendo, você fala, nossa, Jesus é muito rápido, ele faz tudo. Ele é excelente. Ele é alguém que é poderoso. Ele mostra Jesus como um homem poderoso. Então, quando ele fala aqui, ó, lá em Marcos, que Jesus ele tem poder,
Ele fala que Jesus tem poder sobre os espíritos imundos, sobre doenças, sobre a morte, sobre o vento e o mar, sobre deficiências físicas, doenças. Então Jesus, ele é o homem, ele é o homem, né, poderoso, ele foi o Cristo, o Messias, mas também é Deus, Senhor, mas ele que se interessa pelo ser humano, mas que ele age. Entendeu? É maravilhoso isso, né? Que a gente sabe que até hoje Jesus age, Jesus faz. Isso é uma outra boa notícia. Então são duas boas notícias. A primeira é que ele é o Messias, é o que diz lá em Mateus. A segunda é que Jesus é o homem da ação, é o Senhor da ação. Perdão, Senhor da ação. Ele faz obras maravilhosas. A gente tem que falar muito o que Jesus fez. O que Jesus fez na sua vida? Pensa aí. Pensou? Você já falou para alguém o que Jesus fez na sua vida? Você já contou essa notícia? Né? Temos que contar, gente. Contar, falar o que Jesus fez na nossa vida. Lá em Lucas agora, o Evangelho de Lucas. Olha que curiosidade. Você sabia que Lucas é o único escritor da Bíblia que não é judeu? Ele é o único. De todos os escritores que tem no Antigo e no Novo Testamento, Lucas é o único não judeu. Ele é grego, ele é gentil e Lucas ainda é médico. Então ele era uma pessoa da época e até hoje, porque, gente, para ser médico tem que ser muito estudioso, muito inteligente, né? Tem que ter outra cabeça. Então Lucas era assim. Lucas, ele é um homem muito culto. E ele vai escrever para quem? Para os gentios e para todos os tipos de pessoas, tá? E ele foi um homem que esteve com Paulo. Ele estava com Paulo nas primeiras viagens missionárias. E os estudiosos da Bíblia falam que o Evangelho de Lucas, ele é um dos mais completos porque o Lucas também era historiador. Então, assim, Lucas, ele foi lá em cada lugarzinho para perguntar, olha, Jesus veio aqui, veio, como é que foi? Então, ele foi em cada lugar para pesquisar. Ele era um historiador também. Então, você vai ver que no Evangelho de Lucas fala de algumas coisas da infância de Jesus, que não tem nos outros evangelhos, não é legal isso? Tá? Então, ele também mostra que Jesus se relaciona com qualquer ser humano. Isso é muito legal. Tá falando para os gentios, sabe? Que Jesus não é só para os judeus, é para você também. Para você. Então, fala que Jesus cuidava da mulher viúva, que Jesus estava junto com pastores humildes, com os pobres necessitados, que Jesus pegou as criancinhas no colo, que ele sentou com publicanos, com pecadores, né? Mulher adúltera, enfim, pessoas da sociedade que ficavam à margem da sociedade, pessoas que ficavam, sabe, que ninguém dava bola. Ninguém dava bola para aquela pessoa, ninguém gostava daquela pessoa. É um Zé Ninguém, vamos dizer assim, até para essas pessoas. Tá bom? E Jesus, ele é um homem perfeito também. Ele mostra isso, Jesus, um homem perfeito, pessoa perfeita, né? Porque os gregos buscavam muito isso, sabia? Na mitologia grega ali, e tudo que eles estudavam na filosofia grega, né? A perfeição. Então, ele fala muito sobre isso. Então, tinha também, Lucas também fala que tinha rico, tinha pobre, tinha pessoas de todas as áreas da sociedade seguindo Jesus. E no Evangelho segundo João, o quarto Evangelho. Ele é chamado até de Evangelho mais teológico, tá bom? Esse é um Evangelho um pouquinho diferente. Tanto é que os 3 primeiros são chamados de Evangelhos sinópticos, ou seja, eles são parecidos, tá? Já o de João, ele é um pouquinho diferente. João nem fala do nascimento de Jesus, por exemplo. Ele já vai direto João Batista, tá? Ele já vai com outras ênfases. Então, João apresenta Jesus como filho de Deus. E quem é João? João é o outro apóstolo de Jesus. É um outro apóstolo, né?
E aí ele vai falar que é o amado de Jesus, a quem amava Jesus, a quem Jesus amava, né? João é apóstolo, né? E aí ele vai falar que é o amado de Jesus, a quem amava Jesus, a quem Jesus amava, né? João é o discípulo que vai falar de Jesus de uma forma diferente. E é no Evangelho de João que tem, para mim, a coisa mais linda do mundo, dos evangelhos. E quando a última vez que eu li, eu chorei muito, que é João 17, que é a oração de Jesus. Quando Jesus ora pra gente, né? Então, é maravilhoso, é lindo. Então, João apresenta quem é Jesus. Ó, Jesus, lá em João, ele é o pão da vida, ele é a luz do mundo, ele é a porta, ele é o bom pastor, ele é a ressurreição e a vida, ele é o caminho, a verdade e a vida, ele é a videira verdadeira. E é lá em João que tá, né, o versículo mais famoso, que é o 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele mostra o objetivo da vinda de Jesus, entende? Ele já mostra de cara, no começo, Jesus veio para trazer vida eterna, que a missão de Jesus é espiritual, é muito maior, tá? Então, ele vai apresentar um Jesus maravilhoso, um Jesus poderoso, mas ele vai falar com maior profundidade a respeito dos ensinos de Jesus, certo? E no Evangelho de João há uma curiosidade. 100 vezes é a quantidade que aparece a palavrinha crer. Crer. Importa que creia em Cristo. Você crê? Eu creio. Então tem essa palavra, crer, acreditar, ter fé, crer. Por quê? Porque a gente precisa falar, quando a gente vai falar o Evangelho, vai falar notícias novas de Jesus, é importante que a gente enfatize isso para as pessoas. Olha, é necessário que você acredite em Jesus, que você creia que isso que eu estou falando é verdade. É importante você desenvolver a sua fé. Muitas pessoas não creem em Jesus porque as pessoas também nunca desenvolveram fé. Sabia disso? Muita gente fala que não acredita porque nem sabe o que é crer. Acreditar é você crer em alguma coisa, né? Então, assim, eles não sabem acreditar. Então, isso é importante, aprender a crer, aprender a ter fé, tá bom? E aí, para quantas pessoas você falou essa notícia? Quantas pessoas? Quantas pessoas você já falou de Jesus? Para quantas pessoas você já falou essa boa notícia? Agora a gente tá, você vai falar, mas eu não tô nem na escola, nós estamos em isolamento social, a gente só tá em casa com a família. Verdade, né? Vemos as mesmas pessoas todos os dias. Todos os dias as mesmas carinhas. Todos os dias a mesma rotina, né? Mais as aulas online, que você tá lá, né? Aprendendo online, mas tem dia que a aula é chata e você tá com saudade da escola. Até da escola você tá com saudade. Veja só, hein? Quem diria? Você com saudade da escola. Saudade dos colegas, até daquela amiga, aquele amigo que pega no teu pé. Mas a gente, né? Não estamos tão isolados do mundo assim, porque tenho certeza que tem grupos, que você tem colegas, que você pode falar dessa novidade de Jesus para os seus amigos. Essa aula online aqui que a gente faz sobre a Bíblia, você já repassou para um amigo seu, para ele assistir? Falou, olha gente, isso aqui é a aula da minha igreja, sobre Jesus, você gostaria de assistir? Você já fez isso? Você já pegou um louvor muito massa que você gosta? Às vezes, se você colocar no grupo, vão te zoar, né? Aconteceu isso com o Cris, meu filho. Ele colocou uma música lá, muito legal, do Baruch, e teve um grupo que ele colocou que tiraram ele do grupo.
Porque ele colocou uma música. Mas às vezes é mais inteligente você mandar no privado de uma pessoa. Um colega pega e fala, ó, mano, tô de saco cheio, tô chato, tô chateado, não sei o quê. Fala alguma coisa lá no grupo, você fala, nossa, essa pessoa não tá legal. Aí você vai expor ela no grupo? Não, põe lá no privado. Uma palavra de Jesus. Uma vez eu tenho um amigo lá no banco, ele é uma boca suja. Pensa num cara boca suja. Tudo palavrão, zoeira, só fala porcaria. E aí a mulher dele tá pra ganhar nenê. Mas no começo da gravidez, a gravidez estava muito difícil, de risco mesmo, sabe? E ela é médica, então ela sabe, né? A mulher dele é médica. E eles não são muito assim de igreja, assim, sabe? Eles zoam muito com crente, essas coisas. Mas ele tava muito chateado, né? Do jeito que tá a mulher dele, no começo da gravidez e tal. Aí eu escrevi uma oração no privado. Eu não falei no áudio, eu escrevi. Eu falei assim, ó, vou fazer uma oração pela tua esposa. E escrevi, Senhor, abençoa ela, abençoa o nenezinho. Fui escrevendo, Deus foi me dando palavras, eu fui escrevendo. Aí depois ele me respondeu que gostou muito da oração, que ele passou para a mulher dele chorou, que sentiu paz quando leu a minha oração. Então, às vezes, se eu colocasse isso no grupo lá do trabalho, todo mundo ia ficar, ai, nada a ver, não sei o quê. Mas porque é uma coisa da vida dele, eu expor um pouco ele, sabe? Então, a gente faz no privado. A gente tem que ter sabedoria para falar as boas novas. Não é? Tem gente que gosta, uhul, vamos lá, olha que legal, isso aqui, olha, eu ganhei isso. Mas tem dia que você não pode falar assim, tem gente que tem que falar, oi, tudo bem? Eu queria te contar uma coisa, posso falar agora? Tem gente que fala, ah, não, agora não, depois você fala. Aí você vai lá e fala com jeito. Cada pessoa tem um jeito, então a gente tem que pedir sabedoria para Deus para falar as boas novas. Então, o meu desafio para vocês é falar as boas novas de Jesus essa semana para pelo menos 3 colegas não crentes. Pode ser primo? Pode. Pode ser irmão que não é crente? Pode. Pode ser o meu pai que não é crente? Pode. Mas falar de Jesus para 3 pessoas essa semana, tá bom? Esse é o desafio de vocês, levar as boas novas. Eu também vou fazer isso, tá, gente? Eu e os professores, nós também iremos fazer. E eu quero que depois a gente fale como que foi essa experiência, tá bom? E aí, a gente vai encerrar a nossa aula hoje, pedindo para que Deus venha abrir o nosso coração e a nossa boca, para que a gente possa ter mais coragem de falar de Jesus. Essas pessoas que escreveram esses evangelhos, eles fizeram uma coisa muito incrível, porque quando eles registraram a história de Jesus e mostraram o que Jesus fez, eles não embora eles tenham pessoas adereçadas, né, para quem eles queriam enviar essa mensagem, mas essa mensagem chegou no mundo todo e ultrapassou séculos e séculos. Outra coisa incrível, graças a esses evangelhos e graças ao registro deles, o mundo, a idade do mundo foi dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo. Não é maravilhoso isso? Antes de Cristo aconteceu isso. 300 anos antes de Cristo. Você não escuta isso na escola, na aula de história? Não é? Então é isso, gente. É maravilhoso. Para provar que o nosso Cristo esteve aqui, sim. Né? E tudo que ele falou é verdade. E tudo que está escrito ali é verdade. Se cumpriu. E é boa nova para todo mundo. Até a volta de Cristo. Essas ainda são as boas novas. Tá bom? Vamos orar então por cada um. Eu vou orar por cada um de vocês, além de pedir para Deus dar coragem pra gente. Nós vamos pedir para que o evangelho seja pregado em todos os lugares do mundo, né? Que chegue nos países mais longínquos, que chegue nos lugares mais improváveis, nos lugares onde por exemplo, a Coreia do Norte, por exemplo, lá na Síria, tem muitos missionários lá que estão levando o evangelho para aqueles lugares, lá no Oriente Médio, e muitos deles até morrem, você sabia disso? Apanham,
ficam presos, morrem por causa do Evangelho. E é isso. Você já orou para um missionário? Você já pensou o que é um missionário, a vida deles? É uma vida de aventura, é uma vida incrível, mas também é muito puxada. Mas eles amam esse Evangelho, você não tem noção, né? Quem sabe nessa sala aqui, nesse grupo, Deus não vai chamar um missionário desse, multicultural. Quem sabe? Quem sabe não é você que está me ouvindo aí, não é? Para levar essas boas novas, não é verdade? E eu ia ficar muito feliz, e Deus muito mais, tá bom? Vamos orar por isso também? Eu agradeço vocês por participar dessa aula, nós vamos fazer oração e que Deus abençoe cada um de nós, amém? Jesus querido, eu te louvo, eu te agradeço por mais uma aula, Senhor, na Tua presença. Eu te agradeço porque o Senhor tem deixado, Senhor, a Tua palavra para a gente aprender mais e mais de Ti. Obrigado pelas boas novas de salvação. Senhor, nós aguardamos, o mundo aguarda uma boa nova, que é a cura da Covid-19, que é a vacina da Covid-19, enfim, todo mundo está aguardando essa notícia. Mas a maior notícia de todas é que o Senhor veio a esse mundo, morreu por nós, ressuscitou e vivo está, e que breve voltará para buscar a sua noiva, que é a sua igreja, que são pessoas de todo mundo, são as pessoas que aceitaram boas novas, que creram em Ti. Senhor, eu te peço, Senhor, por todos os lugares do nosso mundo e do Brasil, abençoa todos os missionários, todas as pessoas que levam as mensagens, que eles possam ser cuidados por Ti, que eles possam ser amparados por Ti. Peço pelos meus alunos e por todos que estão assistindo esse vídeo, que a gente possa ter mais coragem de levar as boas novas de Jesus. E peço, Senhor, que o Senhor continue cuidando de cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Gente, um enorme beijo. Deus abençoe vocês. Até a próxima aula, tá bom? Tchau, gente. Beijo e coraçãozinho.